Meus irmãos, é um imenso prazer e uma honra, estar hoje encarregado de trazer a palavra do Senhor. E essa palavra, a qual o Senhor ministrava no meu coração já há um tempo, e eu estudando ela, abordando outros pontos, e quando me foi feito o convite, me veio ela em mente, eu falei, Senhor, se ela foi preparada há tanto tempo, a oportunidade foi dada, que o Senhor esteja comigo. Para não perdermos tempo, eu já gostaria que a igreja abrisse a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Quem vai achando vai dando glória a Deus, a gente tem um sonoplastia aí. O telão ajuda muito, né? Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão folheando, vão encontrando, eu vou trazer o contexto dessa palavra. Falaremos sobre a parábola da grande ceia. E antes de entrarmos diretamente na leitura, precisamos entender em que momento ela se passa, quem está falando, para quem está falando. Jesus ali estava tendo uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele foi convidado, seja para um almoço ou um jantar, e ali estava ele, junto aos chefes dos fariseus. E assim, não sei como é o almoço na casa de vocês, mas esse almoço aqui foi maravilhoso. Porque ele entrando, ele já rebateu como a religião via o sábado. Aquele almoço era um almoço Shabat, era uma refeição do sábado sagrado aos judeus. E ele vê um homem que era hidrópico, um homem que tinha uma retenção de líquido, era muito inchado, uma situação ali de doença, de enfermidade. E o Senhor o cura no sábado. E ele rebate os fariseus perguntando o que era permitido fazer. O bem ou o mal? Se um boi ou uma ovelha caísse num buraco, se eles não o tirariam. E ali estava um irmão, que iria comer com eles, aguardando um milagre, uma oração, e ninguém o dava. Logo em seguida, o Senhor Jesus vai confrontar os convidados. Os convidados se achegavam, e naquele período, a posição da mesa, com o mais próximo do anfitrião, maior era a sua honra. E eles chegavam já disputando os lugares, querendo estar nos melhores lugares. Jesus vai rebater dizendo que eles deviam ter humildade em buscar os piores lugares, para que assim o anfitrião olhasse e falasse, olha, o seu lugar não é aqui, venha para perto de mim. Então ele começa a rebater a questão da humildade. Não bastante, ele agora vai confrontar o anfitrião. Ele vai dizer que o anfitrião não deveria convidar pessoas a qual ele tivesse interesse em receber algo em troca. O anfitrião provavelmente ali chamou seus amigos, seus irmãos, homens de influência no Sinédrio, mas Jesus reflete para ele uma mensagem de humildade, de dizer, você não tem que fazer para receber algo. Chame os coxos, chame os cegos, chame aqueles pobres, porque verdadeiramente você estará sendo caridoso, porque eles não terão como te retribuir, mas o seu Deus terá. E aqui a gente entra num clima maravilhoso que devia estar aquela mesa. No versículo de número 15, a gente vai começar a leitura, que diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a ceia e enviou o seu servo para avisar os convidados. Venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um carro, um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro ainda disse, casei-me e por isso não posso ir. A gente vai continuar a leitura, só para a gente entender o que a palavra vem dizendo até aqui. Nesse clima maravilhoso em que Jesus confronta eles à mesa. Mesma mesa, se a gente pensar que no próximo capítulo, Jesus estará rodeado de pecadores. Ele trouxe a palavra para todos, mas nem todos a receberam. A mesma mesa recebeu o mesmo Jesus, mas não foi a mesa que o acolheu. Os homens não o acolheram. E esse homem que inicia, nesse versículo 15,
Eu acho que ele tentou quebrar aquele gelo, né? Ele viu aquela situação desconfortável e ele disse, olha, bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Acho eles pensando que Jesus agora pegaria mais leve, falaria, não, verdade, glória a Deus, você falou do reino de Deus. Mas olha como essa parábola, ela vem para confrontar aqueles homens, mas ela confronta nós mesmos também. E ela veio num momento da minha vida em que eu precisava muito entender as minhas prioridades. O que era importante para mim. Perceba, um homem muito importante vai dar uma grande ceia. Um homem poderoso, quem conseguia dar um grande banquete naquele lugar, naquele tempo, tinha um poder aquisitivo. E ele faz o convite. Diferente da época de hoje, que a gente tem WhatsApp, que a gente tem 1001 formas de se comunicar, quando a ceia estava pronta, ele precisava mandar outro servo avisar, olha, agora está pronta, pode vir, o banquete vai começar. Então, o que nós entendemos aqui? O convite foi feito, as pessoas aceitaram esse convite. Quando a ceia estava pronta, foram chamá-los e agora eles apresentaram desculpas. Mas não qualquer desculpa. Veja como nós, seres humanos, nós temos a tender a dar desculpas boas, até morais. No meio de nós cristãos acontece isso. Olha como é dito aqui a partir do 19, perdão. O primeiro comprou um campo. Uma coisa boa, uma bênção. Quantas vezes a gente ouve testemunhos de que pessoas compraram casa, apartamento, é uma bênção. Deus talvez ele proveu para aquele homem, ele comprou. Mas ele compra um campo e agora precisa vê-lo. Quem compra algo antes de ver, ainda mais naquele período? Quem vai comprar uma casa, um carro e não vai ver a casa e o carro, não vai ver o lugar? Uma desculpa moralmente aceitável. Mas mostrava o que o coração dele indicava. Ele só não queria ir para aquele lugar. E a gente vem para o segundo, que diz, comprei 5 juntas de bois. As juntas de bois, naquele tempo de arado, de plantio, serão como um trator, um maquinário para a plantação. E aí ele diz, comprei 5 juntas de bois. Preciso experimentá-las. Peço que me desculpe. Não sei vocês, mas eu não compraria 5 juntas de bois, que não eram um valor pequeno, sem experimentá-las. Sem saber se os bois estão em boa condição, se estão saudáveis. E ele pede que o desculpe, amém. Mais uma bênção, olha só, ele comprou algo que para a família dele pode trazer proventos, que pode melhorar a vida financeira dele, e glória a Deus. Agora olha o terceiro. Casei-me, desculpe, não posso ir. Quer algo mais moralmente aceito do que isso? Algo dado pelo Senhor, uma bênção. Formar uma família, se casar. E ele usa isso como uma desculpa para não ir àquele banquete. Mas vamos refletir um pouquinho. Esse cara que se casou, ele não poderia, nesse contexto, talvez levar a esposa, talvez buscar uma outra saída, mostrando que ele quer estar naquele banquete? Quem comprou o campo, quem comprou as juntas de boi, não podia mostrar, em outro momento eu olho esse campo, em outro momento eu olho essas juntas de bois. Se fosse realmente a verdade, aqui nós vemos que são desculpas esfarrapadas, são desculpas criadas para ser moralmente aceito. E o que eu quero trazer com essa palavra, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é a importância que nós damos ao reino. Essa parábola ela é dita aos fariseus numa ceia, para que eles vejam que eles foram convidados, mas que pela religião deles, pela religiosidade deles, eles começam a recusar o Senhor. Sem perceber, achando que estão justificando, olha, o sábado é isso, estamos fazendo em nome do Senhor, é uma coisa boa, mas estão recusando o Senhor. Olha, nós cuidamos de viúvas, nós cuidamos, mas na verdade eles tomam o dinheiro delas, assim como Jesus denunciou diversas vezes, eles comiam a casa das viúvas, de tanto que eles tiravam delas e não ajudavam mais. E eles usavam isso como desculpa da lei, de que eles serviam a Deus, mas essa era a desculpa para não estar com Deus. E a gente vai perceber como as pessoas colocam uma hierarquia, como nós colocamos uma hierarquia na nossa mente. O que é mais importante para a gente?
A gente trabalha 8, 9 horas por dia, 10, tem gente que 12. A gente chega em casa, vai tomar um banho, vai comer, vai fazer os afazeres de casa. Às vezes a gente não consegue separar 30 minutos para ler a palavra, para orar. E olha como um dia de 24 horas começa a pender para o que é importante para você. E a gente trabalha, a gente busca as bênçãos da terra, e glória a Deus, nós devemos comer do nosso próprio suor. E aí chega num domingo como hoje. Eu falei, Senhor, o Senhor preparou esse frio para a palavra, porque Ele já me deu um ótimo exemplo. E aí tá frio, olha só, tá muito gelado, eu vou ficar em casa. Não tem condição, semana que vem eu vou. A pastora fala várias vezes aqui. Tá chovendo, tá garoando. Quando eu saí de casa ali da Vila Prudente, estava garoando. Falei, Senhor Deus, vai Pedro, Tiago e João. Por quê? A nossa carne, ela quer se afastar de Deus. Ela quer nos manter fora. E aí a gente começa a se distrair, assistir alguma série, assistir algum filme, ir para lugares, ir para o shopping, ir para tantas coisas. O dia tem 24 horas, nós cultuamos 2 horas por noite, num domingo. Esse shopping não é aberto em outros horários, essa série ela é fixa num horário na televisão, a gente não pode ver em outro horário. Mas o que significa? A gente coloca prioridades. E aquilo vira nossa de coisas do mundo e se esvazia das coisas de Deus. Em Êxodo, quando o povo pede para adorar a Deus, Faraó, ele tem uma reação que é nitidamente o que nós recebemos também. Faraó fala, olha, esse povo está muito à toa aqui. Eles estão trabalhando pouco. Se eles estão querendo ir adorar a Deus, pode colocar mais trabalho para eles. Tanto que Faraó dificulta o trabalho do povo, eles têm que entregar a mesma coisa fazendo muito mais. E olha como a representação de Faraó é diretamente a representação de Satanás em nossas vidas. Quando a gente começa a prosperar, a gente começa a trabalhar, a gente começa a se relacionar, às vezes está namorando, está noivo, as coisas começam a tomar prioridades. A gente se enche de coisas para se afastar de Deus. Satanás, ele é argiloso, ele sabe que se ele te der muitas tarefas carnais, você vai preferir fazê-las do que servir a Deus. Assim como foi com aquele povo. Isso é uma armadilha de Satanás, e é tão simples, é tão detalhista, que às vezes a gente não vê, a gente não percebe. Às vezes é uma visita que vai na sua casa, só que você não consegue chamá-la para vir à igreja. Você entende, não, eu vou ficar em casa com ela. Às vezes é um compromisso de visitar um parente, visitar alguém que você marcou justamente para aquela data, para aquele momento. Saindo do ambiente de culto, para a nossa rotina para com Deus. Estamos com os jovens aí num propósito de leitura anual da Bíblia. Para quem está fazendo, é fácil fazer todos os dias? Meu amigo, tem dia que você não quer abrir, não tem jeito. Tem dia que o texto parece que pula, que você não quer ver. E aí a gente vê as nossas prioridades. Porque se fosse uma série que eu não estivesse entendendo, eu voltava a série e assistia de novo. E a gente tem que ter esse mesmo senso de importância para o que realmente é importante, que é o reino de Deus. E o que a gente vê nesses homens é justamente a falta de amor por quem os convidou. Pense assim, esse homem chamou para esse grande banquete. Esses homens que recusaram, que se desculparam, eles mostraram que ele não amava aquele convite, eles não queriam estar ali. E trazendo para o nosso meio de hoje, para os nossos dias de hoje, como está o nosso amor para com Deus e a nossa prioridade com as coisas do reino. Nós fizemos um tempo atrás um estudo nas igrejas de Apocalipse, falando sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2 vai dizer, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus, e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Uma igreja perfeita, maravilhosa, zero reclamações. Não é esse o espelho? Se eu terminasse a leitura aqui, eu diria, esse é o espelho de igreja que nós devemos ser. Mas olha como a mensagem continua. Tenho, porém, contra vocês o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Ok, é uma advertência até aqui. Tenho algo contra você. Até aí,
poderíamos lidar como uma advertência e não um sentido de pecado em si. O próximo versículo. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tá, agora já não é mais uma advertência. Agora é a comprovação de um pecado. Então essa igreja que tinha tantas qualidades, ela caiu no principal. Quando os fariseus, os saduceus e os discípulos perguntam a Jesus qual é o maior mandamento entre todos dados por Deus a Moisés, ele vai dizer: o maior é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Em Mateus, os jovens ontem nós vimos, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se esse é o principal mandamento, a qual nenhum outro mandamento é capaz de seguir, como essa igreja caiu desse? Como nós caímos dele? Como nós seguimos uma realidade em que o amor a Deus tem que ser a prioridade, e às vezes ela é a última coisa que a gente quer fazer quando chega em casa. Às vezes um louvor, uma palavra é a última coisa que a gente quer ouvir, a última coisa que a gente quer fazer. Então você que está aqui hoje, assim como eu, a gente vem para o culto, glória a Deus. A gente vem para o encontro de jovens, glória a Deus. A gente vem para o ensaio dos grupos, glória a Deus por isso, para as orações. Se a gente não estiver amando o Senhor em primeiro lugar, e a nossa prioridade não for o reino de Deus sobre todas as coisas, de nada isso vai valer. Éfeso era uma igreja exemplar, fazia boas obras, era perseverante, mas não tinha o principal, que era o amor a Deus. Então, como Jesus diz, ame o Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, eu devo só amar. Correto? É o correto, eu devo amar. Mas eu amo por quê? Eu amo por obrigação? Eu digo hoje, eu casado, 1 ano de casado, se eu chegar à minha esposa e falar, olha, eu te amo porque Deus mandou eu te amar, né? Lá em 1 Coríntios, Deus vai falar que o marido tem que amar a esposa. A gente está lendo em 1 Pedro também, o marido tem que amar a esposa. Olha, eu te amo só porque Deus me obriga a te amar. Eu te garanto, não sei como está com você, eu garanto que a minha vida não vai ser muito fácil. Não vai ser muito tranquila, a reação dela talvez não seja tão boa. Talvez eu chegue e a comida já não esteja tão pronta assim, né? Aquele arrozinho lá, mais ou menos. Se eu tenho esse entendimento para com a minha esposa, como eu não vou ter isso para com o meu Deus? Ok, eu vejo a minha esposa, eu convivo com ela. Você também tem como conviver e ver o seu Deus diariamente. O problema é que a gente não vai conseguir amar o que a gente não se relaciona, com o que a gente não fala, com o que a gente não ama. Então, nós temos que amar, mas não apenas por obrigação. Nós temos que amar por prazer em amar, por ter prazer em aquilo. Quando nós entendemos isso, quando eu chego em casa, às vezes cansado, destruído, trabalhei até 11 horas, eu chego e converso com a minha esposa, a gente tem um momento ali, por quê? Porque eu tenho prazer em amá-la. Isso não é uma obrigação. Como a gente pode ter esse sentimento para com Deus? Nossa, domingo eu vou ter que ir para o culto, porque eu sou obrigado a ir. Nossa, eu vou ter que orar aqui, porque eu sou obrigado a orar. Vou ter que ler isso aqui, porque eu sou obrigado a ler. Não. A gente tem que moldar no nosso coração o entendimento de que isso é uma coisa maravilhosa. Que nada é melhor do que esses momentos que a gente separa. Nós temos um culto de quarta, um culto de quinta, um culto de domingo. Não conseguimos estar em todos, mas estamos aqui no domingo, por exemplo. Como essas 2 horas, numa semana de 7 dias, a gente não vai levar com total entendimento e sinceridade. Então não tem como. Eu falo para os jovens, não tem como a gente estar aqui num domingo e a gente ficar no celular. Não tem como eu conversar com o irmão do lado. Não é o momento. É o momento da gente aproveitar essas 2 horas que são tão pouco. É pouco. Às vezes a gente olha o horário assim e fala, nossa, vontade de ir embora, o pastor está passando do horário, o irmão perdeu algum tempo. Glória a Deus que ele perdeu algum tempo. Porque talvez saindo daqui a gente não tem mais aquela intimidade de 5 minutos no dia. Se passou 5 minutos no domingo, já é alguma coisa. Então, esse amor que esses homens não tiveram para com o convite, que os fariseus não tiveram,
a gente tem que ter com prazer com Deus. E aí a coisa para de ser um fardo. Ler a Bíblia não é mais aquele fardo de obrigação, porque meu líder mandou, porque meu pastor mandou. Eu não tiro mais esse louvor para tocar, porque me mandaram tirar, não, porque eu amo louvar o meu Senhor, porque eu amo ler e conhecer ao meu Deus. E o que era fardo agora vira prazer. E a gente vive num tempo, igreja, num tempo muito perigoso, que as pessoas estão colocando Deus não como base de prioridade, mas como uma filosofia de vida pro mundo. Então Deus é um pedacinho da nossa vida. Quem nunca viu, né, esse pessoal que vai para academia, trabalha, come bem, faz tudo certo, vai à igreja. Só que a filosofia de vida dessa pessoa, ela não é Cristo como o centro da vida dela. É como um pedaço do que ele precisa. Se tirar esse pedaço, ele ainda tem muitos outros pedaços. Mas a vida cristã não é assim. Se você tirou Cristo, todo o resto desmorona. Se na pirâmide Cristo não estiver embaixo e no topo, todo o resto desmorona. Em Jeremias, a pastora muito fala dessa passagem. Jeremias 29:13 vai dizer: "E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração." Então eu busco só com um pedacinho do meu coração? Eu busco só com um pouquinho da minha força? Só com um dia da minha semana? Não. Nós buscamos com todo o nosso entendimento. Irmão, mas tem dia que não dá, tem dia que eu não quero, tem dia que não... Eu entendo, tem dia também que falo, Senhor amado, às vezes eu coloco para ouvir a Bíblia, eu tento achar outro caminho, porque Senhor não está dando. Só que a gente precisa mostrar para Deus, com atos. Não adianta eu falar que, Senhor, eu te amo, nós louvamos muitos louvores assim, mas não tem como eu falar isso e eu não provar isso com as minhas atitudes diariamente. Se eu não separo um momento no meu dia para ter intimidade com Ele, falar com Ele, ler o que Ele nos ensinou, a gente não ama Ele verdadeiramente. Tive uma conversa com o Samuel esses tempos e repassei isso para os jovens também, algo maravilhoso. Ele trouxe a reflexão de como a mensagem era pregada na época dos apóstolos. E a gente conversando com os jovens, a gente lendo a primeira epístola de Pedro, como a Bíblia, o cânon bíblico ainda não era formado no Novo Testamento, mas como aquela palavra impactava vidas. Porque aqueles homens chegavam, falavam do que Deus fez a eles, e a conduta deles mostrava a diferença. Como eles amavam a Deus, mostrava quem eles eram e a diferença que eles faziam naquele lugar. Nós estamos lendo em 1 Pedro, aquele povo que era gentil e que se converteu. Nem chegaram a ver Cristo, mas acreditaram e tiveram fé. E agora eram perseguidos pela sua fé. E eles tinham que viver diferente, eles tinham que agir diferente. Eles tinham que mostrar esse amor por Deus nos pequenos detalhes do dia. E meus irmãos, a gente vai voltar agora para a parábola, para a gente direcionar ao final. Essa parábola, a qual nós lemos em Lucas, ela é dada aos fariseus, mas explicitamente aos judeus, que receberam o convite do banquete de Cristo. Eles eram chamados filhos de Deus, mas eles recusaram esse título. Eles recusaram esse convite. E parece algo impossível de se fazer. Se eu chegar ao pastor aqui agora e perguntar, pastor, o senhor quer comer da ceia do Senhor no céu? Eu tenho certeza que a resposta dele vai ser sim. Se você perguntasse a um fariseu na época, a resposta também era sim. Mas eles o negaram com as atitudes e com a forma de viver. Então, a resposta é simples, eu quero ir. Mas o caminho até lá não é tão simples. Porque a gente precisa viver esse caminho e essa resposta todos os dias até que seja chegado o dia. E ali está Jesus confrontando esses homens e falando, olha, o convite foi feito a esses homens aqui, eles deram essas desculpas esfarrapadas, essas desculpinhas aqui, e eles foram rejeitados pelo Senhor que fez o banquete. No verso 21 vai dizer, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse,
patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu imagino, né, como ficou o clima daquela ceia depois disso aqui, né? Ele já tinha confrontado a tradição do sábado, ele confrontou os convidados, ele confrontou o anfitrião, e agora ele deixou bem claro que eles que estavam ali, mestres da lei, tinham recebido o convite para o banquete, mas não estariam naquele banquete. Nenhum deles estaria. E eles chamariam os de fora. E Paulo é levantado como um apóstolo gentil para colher igrejas fora. Então agora não era mais só o judeu, o povo de Israel separado por Deus. Agora o gentil era dado como filho de Deus. O gentil recebeu esse convite e adivinha só, o gentil aceitou. O gentil aceitou não só com palavras, mas olha como a gente vê os cegos, os coxos, os pobres estavam no banquete. E ainda havia lugar. Então eles aceitaram e eles foram para o banquete. De última hora. Para quem avisou para ele, como foi com Cristo, os profetas avisaram 400, 500, 600 anos atrás. Quando chegou a hora, eles não quiseram. Mas esses que receberam num único momento, eu vou. Com certeza eu irei. E aqui nós temos crentes novos, crentes mais velhos, crentes que ouviram esse chamado para esse banquete há muitos anos atrás, outros que receberam recentemente, outros aí fora que ainda nem receberam. E a gente tem que mostrar para o mundo aí fora o que é ser filho de Deus, o que é ser participante desse banquete, o que isso muda na minha vida, o que isso faz de diferente, por que eu quero estar lá. Não há ceia melhor e maior. Sabe aquela festa maravilhosa que você faz na sua casa, que você junta toda a sua família, só quem você ama, e você fala, Deus, que almoço maravilhoso. Isso não chega aos pés desse convite que foi dado. E a gente precisa, todos nós, num consenso único, priorizar o Senhor. Priorizar a vida com Cristo. C.S. Lewis, num livro ao qual nós lemos recentemente, eu e alguns conhecidos aí, né, um livro bem polêmico pelo nome, mas ele vai retratar, biblicamente falando, o agir de Satanás em nossas vidas. Como Satanás ele vai colocar coisinhas pequenas para nos distrair. No livro, né, Personificação de Satanás, ele chega a dizer, olha, deixa o teu humano ir à igreja. Deixa ele ir. Só não deixa ele adorar. Deixa ele ir. Ele vai ir para o culto todos os dias. Pode deixar ele todos os dias se precisar. Mas na hora do louvor, faz ele olhar para o irmão do lado, que deu um calote nele semana passada. Na hora da palavra, faz ele ver a irmã que não para no lugar. Ver o outro irmão que está no celular. Faz no meio disso, que é um propósito abençoado. O cara está na igreja. No meio disso, Satanás vem e rouba a atenção. E aí a gente pensa, nossa, no meio da igreja Satanás está trabalhando. Mas por que a igreja não tem força? Porque Cristo não tem força? Não. Porque nós damos o lugar. Porque nós damos a possibilidade de entender o que é prioridade para nós. Se a prioridade fosse louvar a Deus, orar ao teu nome e ouvir a tua palavra, nada mais teria importância suficiente para nos distrair disso. Não tem como o irmão ter errado uma nota, o irmão ter errado alguma coisa, o profeta ter falado algo com a palavra errada. Isso não roubaria o seu entendimento da palavra de Deus. E a gente vai ter que viver com a prioridade e entender a humildade desses convidados de chegar à mesa no pior lugar e ser reconhecido. Olha, os humilhados serão exaltados. Quem se humilha será exaltado. Eles se colocaram numa posição de humilhação, sentaram no pior lugar, mas veio o Senhor e disse, filho amado, você vem comigo, o seu lugar é comigo ao meu lado. Esse sim herdará o reino de Deus, esse sim participará do grande banquete, e esse sim vai poder dizer, bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Então, igreja,
Vamos parar, todos nós, eu me incluo nisso. Vamos parar de dar desculpas para o que Deus chamou a gente para fazer. Vamos parar de dar desculpas para tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente coloca coisas até moralmente aceitas, coisas boas ao olho do homem, para barrar aquilo que Deus tem na nossa vida. Ah, mas eu não fui chamado para cantar, tocar, pregar. Você foi chamado para ser filho. Todos fomos. E esse chamado é o central de tudo. E aí esse chamado vai sendo barrado, porque quando você tem um momento, você prioriza outras coisas abençoadas. Às vezes uma aquisição, às vezes Deus te dá uma bênção de um lugar, de um campo, e agora você não vai à igreja porque você tem que cuidar do campo. Às vezes Deus vai te dar um carro, e às vezes você não vai vir para a igreja com o carro, você vai usar o carro para viajar. Às vezes Deus vai te dar um casamento, e você vai usar esse casamento como desculpa, com as 1001 coisas que você tem que fazer num casamento, para não ir mais à igreja. E isso começa a correr a nossa rotina, os nossos dias. Agora eu não consigo mais ler, porque está muito corrido, eu chego do trabalho, eu ainda tenho que fazer comida, tenho que fazer isso, aquilo. Chega de noite, eu não tenho mais paciência para ler, eu não consigo mais ler. E aí passa um dia, passa 2, passa-se 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50, Jesus volta e a gente está priorizando aquilo que a traça e a ferrugem vão corroer. Então, o que eu quero trazer de entendimento nessa palavra hoje, central, a prioridade ao amor de Cristo. Não somente o amor dele para conosco, mas principalmente o nosso para com ele. Como a gente tem vivido esse amor, como a gente tem expressado esse amor. E esse convite dado a essa ceia foi feito a cada um de nós. Hoje, nós somos chamados filhos de Deus. Mas esses filhos precisam estar direcionados, precisam provar do poder de Deus, para aí sim estar a esse banquete, essa ceia maravilhosa que o Senhor nos convidou. Saia dessa noite aqui refletindo. Como diz o pastor, faça um exame introspectivo. Não só na ceia, faça todos os dias. Onde eu estou errando? Será que eu não consigo ler um capítulo por semana, por dia, que é o ideal? Será que o mundo é tão melhor e tem uma prioridade tão grande em cima do nosso Deus? Porque se Deus der essa prioridade para outras coisas e não para nós, nós perecemos. Então, meus irmãos, o convite está feito, a mesa tem lugar. Não demos mais desculpas para Deus. Vamos aceitar, vamos priorizar o reino e vamos ser chamados filhos de Deus, que conhecem a tua grandeza e usufruem do teu poder. Amém? E assim, meus irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade. Chamo o Ministério de Louvor, pastor, para encerrar, a glória de Deus.